Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre frequência, né? Nos processos ali que a gente chama de obsessivos, né? É onde as pessoas... Porque obsessivo, né? Obsessão é uma coisa que foi muito dramatizada, é, colocaram religião em cima, e aí o centro, né? Você frequentava o centro, o obsessor, e você achava que era uma coisa lá longe, que era um trabalho de macumba, ou que era um espírito do mal que vem para perto de você e que fica ali, e muitos acham que está dentro, né? E que aquilo acaba com a tua vida, e uma série de ilusões, né, que são colocadas. Por isso que eu falo, né? Tem a célebre frase, né? Conhece a verdade, que a verdade te liberta. E a gente precisa conhecer a verdade, precisa estudar um pouco mais, precisa ter um conhecimento maior. E esse é o intuito das reflexões aqui diárias para vocês, para levar um pouquinho para vocês que estão interessados, para vocês que estão na mesma vibe, né? Interessado nesse assunto e tudo mais, para que a gente possa entender um pouquinho os fenômenos, as leis da vida. E muito se fala em frequência, né? Precisa mudar sua frequência, sua vibração, precisa elevar o pensamento e tal. Mas as pessoas não conseguem entender o que é isso. Quando a gente fala em frequência, né? A pessoa ela imagina milhões de coisas ali. Mas na prática, no atrás, no fundo ali, a gente não sabe colocar muito bem o que é mudar essa frequência. Então, eu vou trabalhar com vocês hoje aqui dentro da física, né, para ver se você não fugiu da aula de física, né, na escola, porque todo mundo detestava química, física, matemática, fugia daquilo. Nós vamos relembrar algumas coisas. E aí, dentro desse conceito da física, eu vou colocar para vocês aqueles exemplos cotidianos, né, para que fique mais tranquilo, mais fácil, para que você possa entender. Então, vamos lá, vamos trabalhar em cima disso para ver se você entende, né, o que é essa frequência. Então, nós temos ali, você imagina que você tem o arco-íris. Todo mundo já viu, conhece, né? Sabe como funciona. Então você olha lá o arco-íris, as cores, ai que lindo, maravilhoso, você tira foto e tudo mais. Hoje em dia é cada vez mais raro o fenômeno, né? E lá ele tem as cores. Você lembra as cores? A sequência de cores, né? Provavelmente muitos não. Então você tem o vermelho, você tem laranja, tem amarelo, tem verde, né? Azul, índigo, violeta. Isso é o que você vê, é o que o olho consegue captar. Nós temos sensações, bilhões de sensações pelo nosso corpo diariamente, informações que a gente recebe que a gente não percebe. Tá? Eu lembro, falei em algumas reflexões aqui sobre isso, eu não lembro os valores agora, mas você recebe bilhões e identifica algumas mil por dia. Né? Então que você realmente fica consciente. O resto vem e você não percebe. As cores, o olhar, né, é a mesma coisa. Então você observa, trilhões de coisas durante o dia, mas você só lembra de algumas que você viu, que você torna consciente na mente. Quando você olha para o arco-íris, é a mesma coisa. Então você vê aquelas cores ali, você vê, né, um momento, o que a tua visão consegue captar. Mas o que está além e aquém do arco-íris, a gente não consegue captar. Mas tem muito mais coisas ali. Então, você imagina, nós vamos trabalhar, né, com os espectros de cor. Então, você tem ali o espectro de cor, mas é o espectro de cor visível, porque ele vai muito além disso. Então, você imagina uma bolinha de luz. Uma bolinha de luz, tá? Essa bolinha de luz, ela chama fóton. Provavelmente você já ouviu falar esse nome. Então tá lá, é um fóton. Esse fóton, você imagina que ele vai ter que andar num determinado espaço por segundo. Então, na medida que ele vai andando por segundo, quanto mais rápido, né, mais rápido ele vai ganhar essa frequência. Então ele vai aumentar essa frequência. Então você imagina que ele anda 60, dá 60, né, pulinhos lá por segundo. Aí o outro dá 100 por segundo, o outro dá 600, outro dá 50, outro dá 1000. Então, na medida que ele vai fazendo isso, ele vai aumentando para mais ou para menos essa frequência, né? Então, se ele for menor um pouco,
né? 50, ele vai X, é uma cor. Ele vai para 100, puf, ele já faz outra cor. E ali sucessivamente, né? Na medida que ele aumenta, ele ou ele diminui, ele muda a vibração, consequentemente ele muda a cor. Se você pegar, por exemplo, o teu ventilador, você liga lá o teu ventilador na velocidade 1. Então você vê a pá dele lá rodando, né? Aquela hélice ali dele, né? Girando. Você consegue ver. Tem uns que tem 3, tem uns que tem 4, né? Você vê. Você põe no 2, você ainda continua vendo. Se você põe no máximo, tem um ventilador potente, bacana, desse moderno, você não vê mais nada. Você só sente o vento. Mas a pá, a hélice, né, sei lá, como você quiser chamar, ela tá lá, ela existe. Mas você não vê, o olho não consegue mais perceber ela girando, porque ela já fugiu do que o olho humano consegue captar. Ou pelo menos que a gente dentro do cérebro consiga visualizar aquilo. No futuro talvez veremos, né? Mas agora, por enquanto, o que a gente consegue dentro da nossa consciência é o que a gente consegue captar. Então você não vê mais, você só sente aquele vento, mas a pá, a hélice, ela tá lá, ela tá girando, né? Então ela acontece. Então isso é muito bacana para você poder entender, né, as cores do espectro visível. Então vamos lá. Quando você pega, por exemplo, a cor vermelha do arco-íris, né? Ela tem ali essa frequência entre 405 e 480 Hz. Quando você vai procurar frequência aí fora, ela é representada pela letra F, né? E depois ela vem seguida de um HZ pequenininho ali, que é o nome da pessoa, né? Hertz, que foi o cara que descobriu isso daqui. Então você vai lá, vermelho. O vermelho ele vai de 405 a 480. Isso está na internet, gente. Você pode pesquisar lá cores do espectro visível, você vai ver, tem um monte de foto, gráficos coloridos lá bonitinhos. Se você se interessar, vai lá e pesquisa e você vai ver e vai estudar mais a respeito disso. Então esse vermelho ele vem de 405 a 480. Quando ele aumenta um pouquinho a frequência, ele vai para o laranja, que vai de 480 a 510. Ele sobe mais um pouquinho, ele vai de 510 para 530, ele já está no amarelo. Aumentou um pouquinho de 530 a 600, ele vai para o verde. Aumentou dos 600 ao 620, ele vai para o índigo. Perdão, para o azul. Dos 620 ao 680, índigo, e dos 680 ao 790, violeta. Isso, né, lembrando sempre, o espectro visível, que o olho humano consegue captar. Isso vai, olha, isso vai longe, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui porque foge, eu não quero fugir do assunto para você entender. Então, o que que acontece? Você tem uma frequência, você tem uma vibração ali, tá? A partir do momento que você tem uma vibração, uma frequência dessas cores, vamos pegar isso e jogar para o pensamento. Leva para o pensamento isso. Então, vamos lá, frequência mais pensamento. Então, quando você está numa frequência vermelha, que é de 405 a 480, nessa vibração sua, é mais lenta. Então, na medida que ela é mais lenta, o que que acontece? Você vai estar pensando aquelas coisas, você vai estar naquela vibração, você vai estar naquela nhaca, né? Naquele negocinho lá que tudo tá errado, que eu tô cheio dos problemas, né? Que isso, que aquilo, que os outros, e parará, parará. Então você tá numa frequência baixa, que a gente fala, né? Pegando esse espectro aqui, quem é o mais baixo é o vermelho. Então você está numa vibração vermelha. Vermelho, a gente tem a representação do negativo aqui, né? Olha, minha conta tá no vermelho. Ó, meu saldo tá no vermelho. Quer dizer, eu tô negativo, eu tô baixo. Eu estou devedor, no caso do banco. Não é assim? Então a gente usa esse termo. Então, gente, é uma referência, tá? Uma analogia aqui. Presta atenção na coisa. Então você está no vermelho, na frequência vermelha. Então você está num pensamento baixo, transferindo para o pensamento. Você está num pensamento ruim, negativo, desvalorização. Você está numa energia que não está se ligando em todo mundo, presta muita atenção no que o outro fala, o outro falou é lei, tem uma vaidade muito grande, entendeu?
Está no vermelho, está negativo, está contra as suas forças, não está utilizando o que você tem de potencial humano. Então você fica no vermelho. Quando eu falo aqui para você na reflexão, mas olha, eu no teu atendimento, falo, olha, você precisa mudar a frequência, sua frequência está muito baixa, né? Precisa mudar esse padrão vibratório. Você vai ter que subir pelo menos para o laranja, sair do 405, 480 e para o 480, 510. Quando você consegue entender o que o Jorge falou lá no atendimento, você muda a tua frequência. Então você sobe ali dos 480 para os 510. Então você já não dá tanta importância para o que o outro falou. Você já não se preocupa mais do que vão pensar. Você já não se liga em todo mundo, né? Você ainda está ali subindo, você subiu mais um degrau. Então, tudo que estava naquela frequência de 405 a 480, que é vermelha, já não atinge mais você. Por quê? Porque você subiu, você mudou até de cor, você saiu do vermelho para o laranja. Você subiu um degrauzinho. Então, tudo que está pegando naquele degrau de baixo não pega mais você. Não interfere, não tem uma interferência, você não se liga mais naquilo, porque você mudou a tua frequência, você elevou. Aí você sai do laranja e vai para o amarelo, que o laranja é dos 480 a 510, você sai dos 510 e vai para os 530. Então tudo que estava no vermelho e no laranja não tem mais interferência em você. Então ali você já começa a ter essa autoestima legal, você já se relaciona melhor com o bem-estar, com os filhos, você já entende mais ou menos como é que funciona o outro, né? E claro, eu estou dando alguns exemplos aqui, tá? Para você poder entender. E aí, na medida que você vai elevando a tua frequência, você sai dos 405 vermelho, que é o mínimo, para os 790 violeta, que é o máximo. Então, 405 aqui embaixo, vermelho, 790 lá, azul, 405 aqui, vermelho, baixo, inferno, 790 ali, para você entender, céu, paraíso. Então você tem uma faixa de conhecimento muito grande. Então você começa a estudar, você começa a pesquisar, você começa a entender as pessoas, você vai para um lado da literatura, você vai para um lado da música, você vai entendendo direitinho. Você não fica só na sofrência ali, você vai estudar música de verdade, né? Você vai aprender a ouvir os sons, os pássaros, a natureza, vai entender os fenômenos, né? Você vai começar a entender que tudo que está acontecendo aqui é uma coisa natural, embora visivelmente é uma coisa feia de se ver, mas é um processo natural da vida, de acordo com a consciência que nós estamos vivendo no momento. Então, por isso que eu não posso julgar as pessoas, porque cada um está no teu momento, cada um está no seu aprendizado. É a mesma coisa de eu chegar ali e pegar uma prova para a criança que está ali no sexto, sétimo ano e dar a prova lá da pós-graduação para essa criança e falar, olha, ela não faz, falar, você é burra, você como você não sabe, calma, ela não chegou lá ainda, né? Tem gente que está lá, mas ela ainda vai chegar. Ela não tem condições para fazer aquilo, ela não pode pular as etapas até chegar numa pós, a chegar numa graduação. Então ela vai passando como todo mundo passou, vai repetir como muita gente repetiu, até poder entender aquilo. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai ter que confrontar esse conhecimento. Olha, você nunca imaginou que no ano 2022 a física ia voltar para você através do Jorge na reflexão. Puta merda, Jorge, essa merda dessa física que eu fugi tanto, colei para passar. Você falou que nunca ia usar isso na vida. Agora você vai começar a entender que vai usar. Nossa, até para eu rezar? Porque senão você não consegue elevar a tua frequência vibratória. Então, pessoal, quando a gente fala e se leva para o pensamento, então vamos lá. Quando a gente fala de frequência, né? Então você fala energia e tudo mais, né? Pensamento é energia, consequentemente uma frequência. Sentimento é energia, consequentemente uma frequência. Se você consegue elevar o pensamento ou diminuir esse pensamento, tudo isso é frequência, você muda a frequência.
Um dia você tá bem, tá legal, a frequência tá lá em cima, você tá chegando lá no 790, mas aí acontece uma situação que te leva ao passado, remete a alguma coisa, traz um gatilho dentro da tua cabeça e você cai para os 405, vai para a zona vermelha de novo. Porque você não soube lidar com aquilo, porque voltou, tua segurança, não sei o que, então você baixa a frequência. Se você baixa a frequência, você consegue subir a frequência. Então, aquele obsessor que a gente falou aqui no começo, aquela macumba, aquelas coisas que você gosta de pôr a culpa que está lá fora, não é o obsessor que chega em você. É você que vai até o obsessor. Não é a macumba que fizeram para você que chegou em você, é você que vai até a macumba. Não é a energia negativa dos outros, a inveja, né? O olho gordo que chega em você. É você que vai até o olho gordo do outro. Tá claro pra você, demônio? Entendeu? Conseguiu compreender um pouquinho da física? Que as coisas não vêm para mim, sou eu que vou até as coisas. E essa é a parte mais difícil do meu trabalho, onde eu coloco para você que você é 100% responsável pelo que te acontece. 100% responsável pelo que acontece. E o que é energia, né? Tradução de energia, frequência. Energia é atividade, é força, é potencial, entendeu? É eficácia, capacidade de trabalho, fonte de poder. Toda vez que você pega isso e eleva, você fica nessa frequência legal. Você começa a entender o mundo. Quando você abaixa, essa frequência ela diminui. Você começa a não ter a visão desse espectro legal. Ou seja, você olha para o arco-íris, mas não tem brilho. Quantas vezes você está diante de uma paisagem, você está diante de pessoas legais, você está diante de uma situação que é muito boa, tido como muito legal, mas você não curte aquilo. Você foi viajar, está num lugar maravilhoso, mas como sua frequência está lá nos 405, 480, vermelha, está baixa, você não curte nada daquilo. Aquilo tudo não tem gosto, não tem sabor, você não consegue saborear aquilo. Então não adianta você ter coisas, você comprar coisas, você conquistar coisas, se você não tem uma frequência legal. Se você não consegue aumentar a tua vibração. Porque ter, todo mundo pode ter. O problema é manter. Por isso que a maioria não mantém. Rala pra cacete pra ter um negócio, mas aí não mantém aquilo cai. Por quê? Porque ela não tem sabor. Ela não entende, ela não tem aquilo dentro dela porque a frequência dela tá baixa. Então ela não consegue. Amor, né? Benê. Porque é tão difícil o benê. Porque você não tem amor por você. Você não sabe sentir o sabor do amor. Como é que você vai dar amor para o outro? Então não tem, só vem esse povo aí para você, né? Esses chinelinhos que não cabem no teu pé. Homem casado, problema de fimose, essas coisas você sabe. Você, a mulherada sabe bem do que eu estou dizendo, né? Sabe como que é a coisa. Só vem enrosco, porque você está numa vibração baixa. A tua frequência não é legal. Você imagina um carro, vamos pôr uma parte, né, que você popular. Você pega um carro popular, 1.0, bonitinho, lindinho, legal. Não tenho nada contra o carro, né, popular. Ok. Já tive os carrinhos 1000 aí, teve uns que era tranqueira, mas uns até que era muito bonzinho, me ajudou bastante. Então você tem o carro lá 1.0. E aí, ele anda naquela velocidade, ele anda naquele ritmo, não adianta forçar, não vai mais do que aquilo. No outro lado você tem o V8, né? Você tem as Ferraris, você tem, né? Tudo aí acontecendo. Como é que faz? O 1.0 vai pegar o V8, vai pegar a Ferrari? Jamais. Eles vão levar? Vão levar. Mas ele nunca vai chegar a acompanhar aquela Ferrari, aquele V8, o carro 1.0. Ou seja, se você não tem uma frequência maior, você nunca vai alcançar uma frequência maior também. Se teu carro é sempre 1.0, você nunca vai conseguir chegar na velocidade da Ferrari.
Você não vai conseguir chegar lá em cima nunca. Vai ter lugares que a Ferrari vai ter força para subir. O motorzão V8 sobe, o motor 1.0 não. Quem tem carro 1.0 sabe disso quando vai subir a serra. Chega a dar desespero, parece que vai parar. Dependendo da subida e como ele tiver com gente dentro carregado, ele não sobe. Ou seja, você fica limitado ao que aquela frequência pode te dar, ao que aquele motor pode fazer por você. Então você sabe que dentro do 1.0 você vai estar limitado. Não vai ser tudo que você vai poder fazer. Se você não aumenta a potência desse motor, você sabe que você não vai poder ir em todo lugar. Ah, leva em todo lugar, né? Não, não leva. Não é todo lugar que ele vai passar. Então, gente, essa história da frequência, ela tem que ser muito bem estudada por você. Você precisa começar a entender isso direitinho, porque senão você não sabe o que vai acontecer. É muito comum quando eu começo a tratar as pessoas e a pessoa simplesmente ela fala, eu não consigo, eu vou embora. Então ela sai disso. Quando ela começa a ter que confrontar o que está dentro dela, ela foge. É muito natural. Por quê? Porque a partir daí, para eu elevar minha frequência, eu vou ter que fazer o enfrentamento, o encontro comigo mesmo, o encontro com a minha verdade. E a minha verdade nem sempre vai ser a da minha família, dos meus amigos, dos meus bens, da minha religião. Essa é foda. Porque quando eu vou contra os princípios da minha religião, aí a pessoa volta para trás, muitas vezes até morrer. Você precisa tomar cuidado na tua religião que você aprendeu, se é teu mesmo, se faz sentido para você, se aquilo foi enfiado na tua cabeça desde criança. Ah, então você está dizendo para mim que eu não posso mais? Não, eu estou dizendo para você verificar a tua vibração, a tua frequência, se aquilo tem a ver com você. Quantas pessoas eu vi de um potencial gigantesco, mas que a religião limitava, que a moral da sociedade limitava aquele ser. Um ser riquíssimo, cheio de energia, cheio de força, de criatividade, mas que pega mal, não pode. É contra os princípios de Deus. Então vocês precisam prestar bastante atenção nisso. Até onde o espectro de cores de vocês é visível, dentro da alma. O quanto você está disposto a ser feliz na tua vida. Muitas vezes, gente, ser feliz dentro da tua vida, realizado, próspero, é ter que abrir mão de muita coisa que está te segurando aqui. Você imagina o camarada que ganha na loteria. Ele tem os amigos ali do bairro, a coisa tal. Ele ganha na loteria, só que ele tá milionário, ele ganhou 50 milhões de reais. O povo que está em volta dele não tem essa bala na agulha. Aí o que o povo vai começar a fazer? Agora você ficou rico, você não fala mais com os pobres. Não fala mais com os pobres. É claro que não vai falar com os pobres mais. Agora ele é rico, ele mudou a vibração, ele mudou a frequência dele. Você não vai poder, teus colegas, teus vizinhos não vão poder mais te acompanhar nos lugares que você vai. Antes você ia lá no estádio de futebol, você ia na geralzona. Agora você vai no camarote VIP. Eles não vão te acompanhar, a não ser que você leve eles, né, de pochete e todo lugar que for você pague as coisas todas para eles. Mas chega uma hora só pagar, pagar, pagar também enche o saco, né? Então você vai mudar a vibração. Isso, gente, não quer dizer que você não vai ver os colegas, que não vai, mas você vai afastar? Claro que vai. Muitos deles você não vai ver mais? Claro que vai. Você vai ter novas amizades, novos relacionamentos. Como é que você, com 50 milhões de reais, vai ficar naquele bairro que você mora? Naquela casinha que você mora? Casinha eu não estou menosprezando, mas eu estou falando, porra, 50 milhões de reais, você não vai morar numa casa com 2 quartos, 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, né? Claro que não. Você não vai ter mais aquele teu carro. Você vai mudar o teu padrão. Automaticamente essas pessoas elas vão querer te puxar para a frequência dos 405, 480, porque é onde elas estão.
Só que você já está no 790 financeiramente falando. Então você tem o conflito. Por isso que muita gente fica pobre. Mais pobre do que já era. Porque ela até chega lá, mas ela não consegue manter. Mas para eu enfrentar isso, eu vou ter que falar, realmente, vocês são pobres, agora eu tô numa outra pegada. Ave, coitado, aí vem a moral, vem a religião, tem que ajudar, dá pros pobres, faz isso, faz aquilo. Você ficou rico 790 financeiramente, mas você continua pobre 405 no vermelho. Porque você não tem atitude, você não tem uma frequência. Frequência, potencial, eficácia, capacidade de trabalho, fonte de poder, energia, atividade, força. Você não tem isso. Você não adquiriu esse conhecimento. Então você, embora você esteja milionário, você continua pobre. Eu digo que é o pobre com dinheiro. Quantas vezes a gente vê isso aí fora? É pobre com dinheiro. Como assim já é pobre com dinheiro? É um pobre que ficou rico, mas ele ainda na alma dele, na essência dele, ele continua pobre. Pobre em dinheiro e pobre em espírito. Então, pessoal, quando a gente fala em elevar a frequência, ela vai muito além do que você imaginou. A igualdade que você espera no mundo, ela não pode ter, porque você imagina, a pessoa ela tem o dinheiro, ela é pobre, ela ganha, mas ela fica pobre ainda. Ela tem pensamento pobre. Ela não sabe nem o que fazer com aquele dinheirão todo. A gente tá numa época boa aí, né, de Big Brother. Você vê os ganhadores do Big Brother. Cadê o pessoal que foi mesmo, que ficou aqui, né? Você não vê. O Santander até aproveitou agora, fez a propaganda, né, dos caras que ganharam e que perderam tudo para fazer empréstimo. Então a frequência, ela vai muito além, muito além, muito além do que a gente pensa. Então quando você parar e refletir e escutar esse áudio, pense bem direitinho. Como é que está a tua vibração? Como é que está a tua frequência? Se você voltou para aquele vermelho, observe por que você voltou. Qual é o pensamento gatilho que está aí? Qual é o teu passado que você não deixa passar? Quais são as situações da tua vida que você fica remoendo, lembrando que você ainda está se ligando naquela energia, naquele povo do setor vermelho, dos 405 a 480? É aquilo que me leva ali. Vira e mexe, aquilo está vindo, está aparecendo, você fica preso ali. O passado não passa na tua vida. E aí cada vez menos, 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 menos. Então eu espero que o exemplo de hoje tenha ficado claro para vocês. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui um recadinho, a gente vai ter um grande prazer em falar com vocês, em conversar com vocês, em tirar dentro daquilo que eu sei, dentro do meu conhecimento, né, dentro da minha frequência, o que eu possa esclarecer ali para vocês. Mas não fiquem nessa frequência baixa. Se você não consegue sair daí, procure alguém que ajude você a sair. Alguém que bata essa frequência, alguém que você tenha realmente esse contato, essa confiança para poder fazer um trabalho desse. Se não, vai lá para dentro, porque todo mundo tem condição de fazer isso. Agora, vai faltar mesmo essa frequência, essa coragem, essa força. Reitero para você: frequência, energia, atividade, força, potencial, eficácia, capacidade de trabalho, fonte de poder. Você exercendo isso, você desmancha qualquer trabalho. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos vocês, um excelente estudo a todos e até a nossa próxima reflexão.